Cadê o... Sim. Jorge, depois você vê se vai estar passando. No meu. Pega esse aqui, ó. Pega depois o reloginho para mim aqui. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Estou ajeitando aqui que nós vamos estar gravando às quintas-feiras para deixar registrado esses estudos, né? Aí o Jorge vai ver se está saindo lá. Fazendo uma gambiarra aqui, mas com o tempo a gente vai ajeitando os microfones, ajeitando o equipamento aqui. Não veio, não deu certo. Ainda não. A gente vai ter que ir, essa semana a gente vê. Deu certo? Ah, tá saindo aqui. Ô Jorge, só o... Tá, para não me perder no horário. Tudo bem, meus irmãos? Tudo na paz? Nós vamos iniciar hoje a primeira de 12 quintas-feiras que nós vamos falar. Algumas pessoas já ouviram sobre essa temática em outras ocasiões, né? Nós fizemos o estudo lá na casa do Stanley, fizemos ali no Céu das Artes, mas aqui eu quero fazer de forma bem diferente. Nós, sem pressa, nós vamos estudar, nós vamos abrir a Bíblia junto. Quem não tem facilidade em abrir a Bíblia, você sente do lado de alguém que possa te ajudar para a gente encontrar os textos. Não são textos difíceis, mas eu quero que você acompanhe. Quem não trouxe a Bíblia, na semana que vem você vem para um estudo. Você não está vindo para um culto, né, na igreja que se só ouve. Você vai participar. Eu preciso que você acompanhe, que você leia o texto, que você entenda o texto, que a gente entenda o que a gente vai estar lendo na Escritura Sagrada. Tá? O tema que a gente vai falar aqui. Nós estamos falando a partir de hoje, nessas 12 semanas, né, como eu disse, já temos falado em outras oportunidades, mas aqui com a igreja, a primeira vez dessa forma. Nós vamos falar sobre o Evangelho ensinado na Bíblia, o Evangelho que os apóstolos pregaram, o Evangelho que a igreja primitiva anunciou logo no início, depois do Pentecostes, o evangelismo bíblico, como Jesus deixou princípios para a gente fazer o evangelismo, para a gente evangelizar as pessoas, como chegar, o que a gente fala, quem identificar, quem que a gente vai investir, né? Com quem gastar tempo, com quem não gastar tempo ensinando o Evangelho. Todas essas coisas nós temos, obrigado, João, nós temos princípios na Bíblia para nos ajudar a lidar com essas questões. E sobre a evangelização mundial, o que evangelizar as outras nações tem a ver comigo e com você? Isso nós vamos estar vendo aqui nessas 12 semanas. E essas 12 semanas são uma introdução para a gente continuar falando sobre esse tema há bastante tempo e que o Espírito Santo nos encha do Evangelho, nos encha de Cristo, para que possamos refletir essa mensagem da salvação. Iniciando aqui, a única mensagem que tem o poder de Deus para salvar a humanidade é o Evangelho. E a partir disso, se essa é a única mensagem que pode salvar o ser humano, nós precisamos conhecer bem essa mensagem. Porque se pregarmos uma outra mensagem parecida, ela não tem o poder para salvar o ser humano. Se nós pregarmos coisas que são semelhantes, mas não é o Evangelho, ele não vai estar acessando as pessoas com a salvação.
Então é necessário conhecermos de forma criteriosa na palavra como apresentar o Evangelho de forma bíblica, consistente, diante da revelação que nós temos na palavra, tá bom? E antes nós vamos orar. Feche os teus olhos por um momento. Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida, te agradecemos pela oportunidade que temos aqui como igreja, refletirmos sobre a Tua Palavra, refletirmos sobre o Evangelho, refletirmos sobre a pessoa de Cristo, a revelação de Cristo, sobre a salvação proposta a cada um de nós. Pai, que nesses dias o Teu Espírito ilumine a nossa mente, para que possamos ver, reconhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo, aquele que fez a obra na cruz, que morreu e ressuscitou e que voltará. Dá-nos esse conhecimento profundamente, para que a nossa vida possa entrar e se adequar à Tua vontade, para que possamos realmente cumprir a nossa missão nessa terra, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Como eu disse, gente, eu quero um pouquinho, você pode participar comigo aqui, tá certo? Responder, refletir. Primeira coisa, que é uma pergunta que a gente tem que fazer. Vamos ver o que vocês já sabem. O que significa Evangelho? A palavra Evangelho. O que você sabe sobre isso? Quem já ouviu falar? Evangelho é isso, quem sabe? Boas novas. Traduz para o português de hoje. O que é nova? O que é nova? O que é isso? Notícia. Tá? Então, Evangelho, de uma forma etimológica, né? No sentido da palavrinha, significa só isso. Boa notícia. Evangelho, a palavra hebraica, que era usado na época para qualquer tipo de boa notícia. Então preste bem atenção, a palavra em si, ela não era no sentido espiritual, religioso na época, ela era usada no corriqueiro. Se, por exemplo, o filho de um imperador nascia, alguém ia portar uma mensagem para o reino, para o império. Essa pessoa que portava essa mensagem, ela era um portador, o anunciador do Evangelho, de uma boa notícia. Qual que era a boa notícia? O filho do imperador nasceu. Por que era boa notícia? Porque isso, comprometia todo o império, a questão de poder, aquela coisa toda que tinha na época. Então, qualquer boa notícia ao exército do imperador que mandou conquistar tal lugar, tal área, e o império foi lá e conseguiu, e foi conquistado, e o exército do imperador voltou com a vitória. A pessoa que trazia essa notícia, ele trazia um evangelho, uma boa notícia. Então ele era portador, ele era um mensageiro de uma boa notícia. Então, isso quer dizer Evangelho. Então, a primeira coisa que nós temos que entender, nem toda boa notícia é o Evangelho de Deus. Tudo bem? Nós queremos entender qual é o Evangelho de Deus. Qual é a boa notícia de Deus e não qualquer boa notícia. Então, nem tudo que nós chamamos de Evangelho é um Evangelho de Deus. Nem tudo que é boa notícia, até mesmo se usarmos o nome de Deus, não é o Evangelho de Deus. Então, o que é o Evangelho? O que é a boa notícia prometida por Deus, por todos os profetas, por toda a Escritura Sagrada, anunciada por Jesus, a boa notícia anunciada pelos apóstolos, anunciada pela igreja primitiva? Qual é essa boa notícia que tem o poder de salvar o ser humano? Nós, como cristãos, somos portadores desse Evangelho. Nós somos portadores dessa mensagem. E se a nossa mensagem não for ajustada, nós comprometemos a salvação de muitas pessoas. No sentido, obviamente, humanamente falando, da nossa parte como pregador e anunciador do Evangelho. Então, a primeira coisa que eu quero falar para você aqui, continuando. Como eu já disse, nem toda boa notícia, então, é o Evangelho, até mesmo no nome de Deus. Se eu digo aqui que uma pessoa foi curada por Deus, isso é uma boa notícia? Lógico que é. É uma notícia inclusive boa da parte de Deus, mas não é o Evangelho. Nós vamos ter que identificar exatamente o que é o Evangelho.
Eu peguei esses tempos atrás, até trouxe aqui para eu ler só os tópicos para você. Teve um pastor, um teólogo da CPAD, das Assembleias de Deus. Ele escreveu um livro. Olha o nome do livro que ele escreveu: Os Evangelhos que Paulo jamais pregaria. Olha que interessante. Os Evangelhos que o apóstolo Paulo jamais pregaria. Eu vou só ler o título dos evangelhos que ele cita, tá bom? Para você entender. Primeiro evangelho que ele fala, o evangelho empirista, é aquele evangelho que a boa notícia é o que eu experimento de Deus. Eu só experimento, vivo pelas sensações, pelo que eu experimento, e eu conto para as pessoas o que eu senti, o que Deus fez eu sentir. Gente, isso não é o evangelho. Apesar de ser uma coisa boa, sentir a presença de Deus, quando você conta isso para as pessoas, você não está pregando o evangelho. Apesar de ser uma coisa de Deus, apesar de queremos ter experiências com Deus. Então muita gente fala que pregou o evangelho contando a sua experiência com Deus. Não, você não pregou o evangelho. Você até falou sobre Deus, você até falou de coisas que Deus fez na sua vida, mas você não pregou o evangelho. Olha como é que a gente tem que entender a mensagem do evangelho. E ele cita ainda outro, perdão aqui gente, desligou aqui meu. Outro que ele cita o evangelho antropocêntrico. O evangelho de hoje que é pregado, que o centro da mensagem, da boa notícia é o ser humano. Nós temos recentemente uma situação aí com um pregador na mídia, conhecidíssimo, né? Que falou que você é o centro de Jesus. Esse é um evangelho antropocêntrico, não é bíblico. O centro de Jesus não é você. O centro de Jesus é fazer a vontade do Pai. O centro de Jesus é o Pai. Tudo que Jesus fez foi para o Pai. O sacrifício, o cálice, tudo que Ele fez foi para fazer a vontade de Deus. Porque o centro do coração de Jesus é o Pai, não é você. Então nós temos um problema sério hoje na sociedade. Evangelhos pregados em nome de Deus que não são evangelhos. Esse é um evangelho antropocêntrico, onde o ser humano é o centro das atenções e gira em torno. Outro que ele fala, o evangelho da prosperidade, né? Vem para Deus que Deus vai te dar riquezas nessa terra. Gente, isso é uma mentira. Isso é um evangelho falso. Isso não é o evangelho. Se você vai atrás de Deus somente por causa da sua vida econômica, financeira e prosperidade, você está enganado e você está perdido na sua eternidade. E essa não é a mensagem do evangelho. Nós temos o evangelho ecumênico, onde todas as religiões levam a Deus, né? É uma boa notícia, Deus ama todo mundo e você pode servir qualquer Deus e está tudo certo. Está errado. Isso não é o evangelho da Bíblia. Ele cita ainda o evangelho filosófico, né? Onde tem mais racionalidade do que a revelação de quem Cristo é. Também não é o evangelho. O evangelho que ele chama aqui, muito interessante, é teológico-cêntrico, aonde a teologia está em primeiro lugar antes da mensagem do evangelho. Tem um monte de gente discutindo teologia sem aprender o que é o evangelho. E discute-se teologia, discute teologia, e aí você fala, meu Deus do céu, o evangelho nós não temos, mas a gente quer discutir um monte de coisa que não tem nada a ver para a salvação. Briga-se por causa de teologia. Então é um evangelho que não é o evangelho da Bíblia. O evangelho do farisaico, aquele que usa, né, que quer normatizar, use costumes, não faça isso, né? Que engole, como que se diz lá, que com o mosquito engole o camelo. Farisaico, uma só religiosidade, exigindo religiosidade das pessoas, sem oferecer o encontro com Cristo, com a salvação de Cristo. O evangelho de entretenimento é o que mais tem hoje. Gente nos púlpitos pregando sobre Deus, fazendo entretenimento de palco, fazendo coach, vamos lá, né? Ânimo, gente. Gente, isso não é coisa de pregador e de pastor fazer. Pastor e pregador tem que pregar a palavra de Deus, goste você ou não. Então nós temos, na verdade, muitas coisas no púlpito da igreja, das igrejas brasileiras e do mundo, dizendo-se ser a palavra de Deus e evangelho, e não é.
E nós, como cristãos, temos a necessidade de então conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. Aqui eu começo, pode abrir comigo em Gálatas, nós vamos ler alguns versículos. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 9. Eu vou citar algumas datas aqui. Essas datas foram tiradas da Bíblia cronológica. Então, a referência de datas é da Bíblia cronológica. Por que eu estou falando? Porque algumas datas têm divergências, discussões, mas eu assumi essas datas aqui para a gente fazer o estudo, tá certo? Essa data, então, vem da Bíblia cronológica, que é uma Bíblia que se deu, o estudo de tentar harmonizar a parte de datação e da cronologia bíblica. Ela se importou com isso, então eu peguei dali algumas datas. Então, olha só, antes da gente ler do versículo 6 ao 9, presta atenção. A igreja de Gálatas, da região da Galácia, quem veio com papel pode anotar, quem não veio traga, precisa anotar algumas coisas. Ela foi fundada em 47 depois de Cristo. Então a igreja da Galácia foi fundada em 47 depois de Cristo. A carta aos Gálatas que você está lendo na sua mão aí, essa carta, foi escrita em 49 depois de Cristo. Quantos anos depois? 2 anos. 49, 50, tá? Então vamos colocar de 2 a 3 anos. Então a igreja foi fundada, depois de 2, 3 anos, Paulo manda essa carta para a igreja da Galácia, que chama Gálatas, que é essa carta que está na sua mão. E ele manda preocupado com algumas coisas que estavam acontecendo já na igreja. Não estava muito certa a igreja. Já estava alguns desvios, algumas questões que Paulo teve que corrigir. E olha só o que Paulo diz, versículo 1. Versículo 6: Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem o quê? Outro evangelho. Olha o que Paulo fica admirado, uma admiração, no sentido ruim, perplexo, que vocês, igreja de Gálatas, vocês estão abandonando o evangelho tão rápido, quer dizer, em 2 aninhos, que vocês foram fundados no verdadeiro evangelho. Eu não acredito que vocês estão deixando o evangelho. Muito rápido. O que está acontecendo? Como vocês foram enganados? E ele continua, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, preste muita atenção agora, ele fala assim, ainda que nós quem? Ele mesmo, os apóstolos, Paulo, ainda que nós, ou um anjo do céu, fala comigo, um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Olha o que Paulo está dizendo. Se eu, Paulo diz, ou um anjo, não é um anjo caído não, se eu ou um anjo do céu pregar um evangelho daquele diferente daquele que foi pregado no início a vocês, da mensagem apostólica que os apóstolos estavam anunciando, que seja considerado esse anjo amaldiçoado, ele mesmo amaldiçoado, e qualquer pessoa que pregue outro evangelho. Então, gente, é sério o que eu estou dizendo. Nós temos um monte de coisa que não é evangelho de Cristo, se dizendo evangelho de Cristo, e isso é maldição. Isso tem afastado pessoas de Deus, afastado pessoas da salvação. E Paulo é muito sério com isso, e ele continua falando, como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens?
Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Você acha que eu vou pregar um evangelho e deixar de falar a verdade para vocês? É isso que Paulo está falando. Você acha que eu vou querer passar a mão na cabeça? Não, pode fazer isso, pode estar tudo certo o que vocês estão falando, vivendo com Deus. De jeito nenhum, meu compromisso é com Cristo, é com o evangelho dele. Eu sou servo, escravo dele. Goste vocês ou não, eu vou pregar o verdadeiro evangelho. Então nós temos aqui uma advertência: cuidado para não crer num evangelho. E você sabe qual é o maior problema? Esse é um clichê, né? Citado muito já, todo mundo cita quando a gente fala disso, mas válido, então eu quero citá-lo também. Hoje não precisa mais, mas antigamente, minha mãe trabalhou há muito tempo no banco. Hoje você tem mecanismo de luzinha, um monte de coisa. Mas antigamente, para se conhecer uma nota de dinheiro, né, uma moeda, papel, falsa, saía muita nota falsa. As pessoas, elas não tinham, então, a capacidade de ficar estudando um monte de nota falsa para saber que aquilo era falso. Então, a lógica era ao contrário. Eles faziam as pessoas que lidavam com dinheiro conhecer perfeitamente a nota o quê? Verdadeira. Então a textura, as marcações da nota, tudo que a nota tinha que identificava aquela nota como verdadeira. Uma pessoa de tanto conhecer a nota verdadeira, quando caía uma nota falsa, ela identificava. Só de tocar na nota. De tanta familiaridade com o que é verdadeiro. Então, para eu conhecer o evangelho verdadeiro, eu não tenho que ficar estudando um monte de seita, um monte de heresia, um monte de coisa. Eu tenho que conhecer o que é verdadeiro. Quando qualquer coisa eu ouvir que é falso, eu vou falar: opa, isso é falso. Então, eu não preciso ficar conhecendo o que é falso. Eu tenho que conhecer o que é verdadeiro. O problema que eu vejo hoje e que nós estamos encarando na nossa nação brasileira é que as pessoas não conhecem o evangelho de verdade. E elas ouvem um monte de coisa só porque fala em nome de Deus e acha que é o evangelho. Nós temos um grande problema. Você sabe qual é a nota falsa mais difícil e mais problemática? Aquela que mais se parece com a verdadeira. Essa é porque aquela que é falsa, bem falsa, todo mundo sabe que é falsa. Mas e aquela que é parecida? E aquela que se assemelha, mas é falsa? Tem muita coisa hoje que fala em nome de Jesus, fala em nome de Deus, fala em nome do evangelho, parecido, mas não é o evangelho. Não sou eu que estou falando, gente. O apóstolo Paulo está falando isso. O próximo versículo vai mostrar isso. 2 Coríntios, capítulo 11. Deixa eu acenar para algumas pessoas aqui. Eu estou passando ao vivo aqui no Face. Tem gente que está assistindo aqui com a gente, né? Eles são bem-vindos aqui. 2 Coríntios, capítulo 11. Quem achou? Diga amém. Versículo 3, diz assim. Olha, de novo, Paulo escreve uma igreja que está na cidade de Corinto, certo? E ele está escrevendo para eles. Ele escreve assim: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de você seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Qual que é o receio de Paulo? Que do mesmo jeito que a serpente enganou Eva, a igreja de Corinto fosse também enganada e deixasse a pura devoção a Cristo, misturasse coisas que não estavam no original. E ele continua: pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos. Então existe um Jesus que não é Jesus bíblico? Existe, vários. Lá na igreja de Corinto, Paulo está falando: tem gente que está pregando um Jesus que não é aquele que a gente pregou para vocês. E ele ainda continua: ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram,
ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o suportam facilmente. Paulo estava receoso porque a igreja de Corinto estava sem o quê? Discernimento, sem entendimento. Eles estavam acolhendo pregações em nome de Jesus que não tinha nada a ver com Jesus que Paulo tinha ensinado. Evangelhos que não eram o evangelho ensinado por Paulo. Um espírito que não era o Espírito de Deus, estava entrando, sabe aonde? Na igreja de Cristo, em Corinto. E do mesmo jeito que a serpente enganou Eva a respeito da palavra de Deus lá no Éden, estava enganando as pessoas de Corinto. Gente, nós temos que cair a nossa ficha e pedir a Deus: não me deixe ser enganado. Eu quero enxergar o evangelho de Cristo. Eu não quero outro evangelho. Eu não quero falar de Jesus e não entender que Jesus eu estou falando. Eu não quero usar a palavra evangelho e Deus sem saber que Deus e que evangelho eu estou falando. É muito vago. E isso pode estar me enganando. E nós, como igreja brasileira, nós estamos saturados de pregações em nome de Deus que não tem nada a ver com o evangelho. Então o primeiro passo, sabe qual é? Fazer isso que a gente está fazendo aqui. Estudar. Não adianta. Você precisa conhecer a Escritura, senão você vai ser enganado. Tem que estudar a Bíblia, gente. Não adianta. Você tem que parar um tempo. Estudar. Se você não consegue estudar sozinho, tanto, você tem que vir no estudo bíblico. E é importante você estudar a palavra, depois rever em casa. Quem quiser, depois eu passo todos esses versículos para você, não tem problema não. Para você estudar. Então vamos lá, vamos ver qual é o evangelho que os apóstolos começaram pregando. Primeiro, Romanos 1, 2 a 4. Paulo faz uma identificação desse evangelho muito importante. Romanos 1, de 2 a 4, diz assim, no versículo 1, ele termina assim, o Evangelho de Deus, tá? Aí ele continua o versículo 2, o qual quer dizer o quê? O Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele, por quem? Por Deus. Então o Evangelho de Deus foi prometido por Deus, de antemão. Por meio de quem Deus prometeu o evangelho dele? Dos seus profetas. Na onde? Isso, está aqui na sua Bíblia, tá? Então, os profetas, nas Sagradas Escrituras, prometeram o evangelho de Deus. Na verdade, Deus prometeu o seu evangelho através desses profetas. Então, todo o profeta do Antigo Testamento e a escritura do Antigo Testamento, qual é a centralidade maior dela? A promessa do Evangelho de Deus. E esse Evangelho é acerca de quem? Versículo 4. Pois se alguém, versículo 3, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então o Evangelho de Deus, prometido pelas Escrituras Sagradas, é um Evangelho acerca de Jesus Cristo, nosso Senhor. Primeira coisa. Então Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele foi prometido em toda a Bíblia, desde Gênesis. E a Bíblia foi nos dada para prometer a quem? A Cristo. E encaminhar a humanidade à obra de Cristo. Então a boa notícia foi prometida, que tem a ver com Jesus Cristo. Então essa boa notícia, quando ela chegou, eles foram anunciar. E é aí que nós vamos começar a estudar essas quintas-feiras.
Abre ainda comigo em Atos 2,36. Vamos começar a ver as pregações, as primeiras pregações dos apóstolos. Atos 2, versículo 36. Gente, essa é a primeira pregação depois do Pentecostes, né? Depois da descida do Espírito Santo sobre eles, dando poder a eles para testemunhar de Cristo. De repente eles estavam lá, né? Alguns falaram: esse povo aí está embriagado, essa hora da manhã está embriagado. Levanta então quem? Pedro. O apóstolo Pedro levanta e fala: opa, não é isso não que vocês estão pensando. E Pedro faz então a sua primeira pregação, cheio do poder do Espírito Santo. E nós não temos aqui como ler toda a pregação, você poderia depois ler em casa. Ele começa falando de Jesus de Nazaré, que foi aprovado por Deus com sinais, milagres. E ele fala que Davi prometeu, mostrou, Deus profetizou através dos salmos de Davi a respeito do Senhor que viria, né? E começa a falar várias coisas, que Deus ia subjugar todas as coisas debaixo desse Senhor. E no ápice dessa pregação de Pedro, o que Pedro então conclui a pregação dele? Atos 2,36. Portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez o quê? Senhor e Cristo. Fala comigo: Senhor e Cristo. Primeira coisa, preste muita atenção: Cristo não é sobrenome de Jesus. Pelo amor de Deus, não pense nisso, porque vocês não vão entender o Evangelho. Cristo não é sobrenome de Jesus. Cristo é a promessa do Evangelho. Cristo foi tudo que Deus prometeu desde o Éden. Ele prometeu desde o Éden a semente da mulher, descendente de Abraão, o descendente de Davi, o filho do homem de Daniel, o servo sofredor de Isaías. Todas essas figuras dizem respeito a uma pessoa, a um homem ungido por Deus, que iria salvar a humanidade, que iria restaurar a humanidade, que ia perdoar o pecado do ser humano, que ia destruir as obras de Satanás e que iria reconciliar a humanidade com Deus, que iria trazer o reino de Deus. Todo o Antigo Testamento então é uma promessa do Cristo. Quando Pedro vem com a mensagem, ele está falando o quê? Qual é a boa notícia? Jesus é o Cristo. Ele é o prometido, ele é o descendente da mulher, ele é o descendente de Abraão, ele é o descendente de Davi, ele é o servo sofredor, ele é o justo que morreria pelos injustos, ele é o filho do homem que virá com poder e glória, ele é o tabernáculo que se fez carne, ele é o Cordeiro de Deus, ele é o sacerdote que entra, no Santo dos Santos. Ele é aquele que tem o sangue que pode perdoar, ele é o ungido, ele é todas as promessas do Antigo Testamento são a respeito do ungido, do Cristo. Quando Jesus vem, os apóstolos começam a anunciar a boa notícia de Deus. Qual é a boa notícia de Deus? O Cristo é Jesus, aquele que foi prometido por todos os profetas. Nasceu, ele morreu, ele foi crucificado, vocês mataram ele, mas Deus o ressuscitou, e ele vai voltar. Agora, nós precisamos aqui nas quintas-feiras entender o que isso tem a ver conosco, porque essa é a boa notícia. Jesus é o Cristo, e nós vamos começar a ver aqui esse padrão se repetindo na pregação da igreja primitiva. Atos 5:42.
Atos 5:42. Isso é um acontecimento interessante. Depois que os apóstolos estavam pregando, já começou a perseguição pelos judeus. Aqui a organização, como se fosse a corte suprema dos judeus, né, o chamado Sinédrio, prenderam os apóstolos. Prenderam porque a pregação deles estava incomodando. Eles tinham curado uma pessoa na Porta Formosa, estava já fazendo um alvoroço da cidade. Eles estavam falando de Jesus, que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Senhor. Isso estava incomodando e eles falaram: opa, peraí, vem para cá. Prenderam eles. Após prender, o que acontece? Vem um homem chamado Gamaliel e dá um conselho: gente, solta esse povo aí, vai que eles são de Deus, nós vamos estar lutando contra Deus. Se não for de Deus, vai acabar, isso vai ser mais um movimento que vai acabar, solta eles. Aí eles soltaram, mas antes de soltar os apóstolos, sabe o que eles fizeram? Bateram neles, açoitaram. Acabaram de açoitar os apóstolos, falaram: agora vai embora, e não fale mais nesse nome de Jesus Cristo aí. A primeira coisa que eles foram fazer, falar, né? Atos 5:42. Só que não foi falar de vez em quando, não. Olha quantas vezes eles falavam aí. O que está escrito? Fala comigo: todos os dias. No templo e de casa em casa, eles não deixavam de ensinar e proclamar o quê? Que Jesus é o Cristo. Quantas vezes eles começaram a falar isso? Todos os dias, no templo e de casa em casa. E eu vou falar aqui a palavrinha grega aqui, para proclamar aqui. Se você pega lá o grego, a gente hoje tem várias ferramentas para a gente ver isso, não é tão difícil. É do evangelho, só que é uma declinação verbal desse substantivo. Se eu não me engano é evangelizomenoi. Essa é a declinação, que significa proclamar a boa notícia que... Então, na verdade, não é só proclamar, porque essa palavra proclamar é como se fosse evangelizar, anunciar o evangelho, anunciar a boa notícia. Então, se eu fosse traduzir ao pé da letra, eu ia falar assim: não deixavam de ensinar e proclamar a boa notícia que Jesus é o Cristo. O meu é ensinar e anunciar. Proclamar e anunciar. Porque o mensageiro, ele proclamava ou anunciava a boa notícia. Então, essa forma de anúncio, alguém era um mensageiro. Por isso que nós somos o quê? Os mensageiros do Evangelho. O Evangelho tem que ser falado, proclamado, anunciado. Ele é uma boa notícia, ele deve ser anunciado. E quem são os mensageiros hoje? A igreja. Aqui estavam sendo os apóstolos. Então, o que eles começaram a fazer? Anunciar a boa notícia. Qual é a boa notícia? Jesus é o Cristo. Por que a boa notícia? Porque toda a promessa de Deus era prometendo o ungido de Deus, aquele que resolveria o problema de Israel, aquele que abençoaria os gentios da face da terra, aquele que resolveria o problema da serpente que foi criada no Éden. Tudo está prometendo aquele que resolveria todas as coisas. Quando essa pessoa chegou, gente, essa é a boa notícia. É a mesma coisa, é o seguinte, que é o que a gente fala aqui, né? Se eu falar aqui para você: olha, né, tá chegando aí o bombeiro. Ah, mas para quê? Para ouvir o estudo? Não é uma boa notícia. Por que não é uma boa notícia? Porque não tem problema nenhum, né? Agora, se estivesse pegando fogo aqui, se estiver pegando fogo, caindo aos pedaços, eu falar: o bombeiro chegou. Essa é uma boa notícia, porque ele chegou para fazer a obra de bombeiro. Ele vai apagar o fogo. Ele está apto para lidar com esse problema. A humanidade tinha e tem um grave problema. Ela está separada de Deus, morta nos seus delitos e pecados.
não consegue pagar os seus pecados diante de Deus, por mais justo que sejamos. Todo mundo está separado de Deus. E Deus promete resolver esse problema. E para resolver esse problema, Ele promete o ungido, o Cristo. Então, enquanto eu não entender o meu problema, eu não entendo que isso é uma boa notícia. Enquanto eu não ver o fogo, o bombeiro não é uma boa notícia. Enquanto você não entender o seu problema existencial de verdade, quando eu falo Jesus chegou para resolver o teu problema, vai falar, porque você não entendeu o teu problema então. Porque se você entender o teu estado de condenação eterna, afastado de Deus sem Cristo, a hora que eu falar Jesus é o Cristo para resolver seu problema, irmão, vai ser a notícia mais alegre e feliz da sua vida. E era isso que os apóstolos estavam dizendo para eles. Chegou aquele que foi o prometido séculos, milhares de anos. Ele chegou. E ele chegou para fazer a obra dele. Ele chegou para concluir o que ele tem para fazer. Vamos prosseguir mais um pouquinho, Atos 9, 22. Aqui Paulo já se convertido. Primeira pregação de Paulo, qual será que foi? 9, 22. Está errado aí nesse livro. 9, 22. Diz assim: todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco. O que ele estava fazendo? Demonstrando que Jesus é o Cristo. Como que Paulo fazia isso? Pegava de Gênesis até o último livro lá do Antigo Testamento, todos os profetas, mostrando em toda a Escritura que Jesus cumpriu tudo o que o Cristo deveria fazer. Gente, é importante que eu estou falando, muito importante, preste muita atenção. Você sabia que os judeus, antes de eu falar isso, presta atenção no que eu vou dizer, para eu continuar lendo. A palavra Cristo significa ungido. A palavra Messias significa ungido. Messias é a forma hebraica de escrever ungido. E Cristo é a forma grega de escrever ungido. Então, quando eu falar ungido, Cristo e Messias, é a mesma coisa. Tudo bem? Então, esse escolhido, esse ungido, Cristo Messias. Quando nós falamos no povo de Israel, o povo de Israel crê no Messias? Sim. Eles esperam o Messias. Mas eles creem que o Messias é Jesus? Não. Então não basta crer no Messias. E não basta crer em Jesus. Tem que ser o Jesus que é o Messias. Por quê? Os muçulmanos também creem em Jesus. Eu disse lá para vocês, contei essa história, né, nessa viagem que eu fiz para a Coreia do Sul. Eu tive a oportunidade de sentar na frente de um pastor hoje, que vem de família muçulmana. Ele é de Bangladesh, convertido ao cristianismo, largou então o Islã. Então a família é Islã, e tive a oportunidade de sentar e perguntar algumas coisas sobre o Islã, ao Corão para ele. Uma das coisas foi relacionada ao Messias. E aí ele falou: olha, né, nosso estudo no Alcorão mostra que o Islã muçulmano, ele acredita em Jesus, obviamente com algumas questões diferentes do relato bíblico, mas ele falou algo muito interessante para mim. Ele falou: eles acreditam inclusive que Jesus vai voltar. Tem até crente que está duvidando disso, os muçulmanos creem, né? Eles acreditam inclusive que Jesus vai voltar. E ele vai voltar porque ele é um profeta de Deus. Olha só, ele tem uma obra da parte de Deus ainda para terminar. Só que ele, depois que terminar a sua obra, para os muçulmanos, Jesus vai se curvar diante de quem?
do Messias, Maomé. Porque para eles, o ungido, escolhido, é Maomé, não é Jesus. E Jesus vai terminar a sua obra e se dobrar diante do escolhido. Então, eles acreditam em Jesus, mas eles não acreditam que Jesus é o Messias. Muitas outras religiões têm levantado pessoas e representantes dizendo que aquela pessoa é a escolhida para resolver o problema da humanidade. Então não basta eu acreditar num Messias e nem acreditar em Jesus. Nós temos que acreditar que o Messias é Jesus, que Jesus é o Messias, e entender o que significa isso. Por que ele é o Messias? Porque ele cumpriu toda a agenda de Deus, da Escritura do Antigo Testamento. Ele cumpriu todas as profecias. Ele satisfez todos os critérios. Então essa é a boa notícia. O ungido, o escolhido que veio para resolver o problema da humanidade é Cristo. Gente, aí nós vamos entender. Preste muita atenção. Por isso que quando é bom chamar as pessoas para vir na nossa igreja, mas isso não é pregar o Evangelho. A minha religião não salva ninguém, a sua religião não salva ninguém. Aquele negócio que todas as religiões levam a Deus é a maior mentira que existe. Nenhuma leva a Deus, nem a nossa, porque religião não leva a Deus. O único que pode nos levar a Deus é o prometido, o escolhido, o ungido, o Cristo, que tinha que cumprir todo o critério de Deus para assumir esse papel de salvar o ser humano. Então não é o cristianismo que salva ninguém, é Cristo. Porque no cristianismo tem um monte de erros na história também. Então, quando nós pregamos o Evangelho, nós não estamos pregando uma religião, porque nenhuma religião salva, nem a nossa. É que após a pessoa se encontrar com Cristo, ela automaticamente precisa fazer parte de uma comunidade para crescer na fé, desenvolver a sua fé, desenvolver o seu relacionamento, fazer parte então de uma família de Cristo, que nós chamamos isso de igreja, que é importante, não só importante como bíblico, mas isso depois que ela foi salva. Nós queremos encher as pessoas às vezes na nossa igreja de pessoas, e a gente incha a igreja, um monte de gente sem conhecer Cristo. De que adianta? Nossa religião está cheia e as pessoas não estão salvas. Nossa maior preocupação é pregar o Evangelho de Cristo e fazê-las entender o que quer dizer que Jesus é Cristo e Senhor. O que Ele fez? O que isso tem a ver comigo? O que isso vai mudar na minha vida? Vai mudar tudo. Toda a sua vida muda. Mas não estamos falando de coisas materiais e próximas. Nós estamos falando da eternidade que entra dentro de você. A perspectiva do que é a vida muda quando nós temos Cristo. Os valores, os princípios, a nossa luta, a nossa batalha, o que nós queremos, o que desejamos, tudo muda. E alinha o nosso coração às coisas de Cristo. Ainda Atos 17, 2 e 3 diz assim: segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras. Escritura é o Velho Testamento, tá bom? Explicando e provando quem que devia sofrer e padecer. Cristo, presta atenção, não era Jesus, porque a palavra Jesus não tem lá no Antigo Testamento, não foi prometido Jesus, foi prometido Cristo.
Quando a criança que o anjo fala que vai chamar Jesus nasce, ele nasce para ser o Cristo prometido. Por isso o anúncio é: ele é o Cristo. E muitos queriam saber, alguns perguntavam para Jesus: você é o Cristo? Porque a expectativa não era de Jesus. Jesus tinha muito na época, como tem hoje, não é? Tem um irmão nosso, Jesus. Jesus era um nome incomum. O que não tinha na época, muito e nunca mais terá, é um Jesus que é o Cristo. Nós podemos ter muito Jesus até hoje, mas nunca mais um Jesus que é o Cristo. Só tem um. Então nasceu Jesus. Não, mas Jesus tinha bastante. O que eu quero então? O que eles esperavam? Não estava esperando nascer um Jesus. Estavam esperando nascer o Cristo. E a mensagem boa, a notícia é: o Cristo nasceu. Ele é Jesus. E ele então fala aqui, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Atos 18, 5. Depois que Silas e Timóteo chegaram na Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Gente, preste muita atenção agora, rapidinho, só uma datação, se você quiser anotar. Do capítulo 9, daquela pregação de 9:22 para 18:5, passaram-se 16 anos. Isso quer dizer que em 37 depois de Cristo, Paulo estava demonstrando que Jesus era o Cristo. Depois de 16 anos, 53 depois de Cristo, Paulo estava demonstrando que Jesus era o Cristo. 16 anos depois, Paulo não inventou história, ele foi pregar a boa notícia. E hoje a gente quer pregar, né, uma coisa, pregar outra, pregar sobre isso aqui, quer ficar inventando história, pregar o que as pessoas querem ouvir. E deixamos de pregar a única mensagem que pode salvar o ser humano: a obra do Cristo, que foi feita por Jesus, na sua morte, no seu sofrimento, na sua ressurreição e a sua volta. Nós vamos aprofundar nisso aqui, essas quintas. Atos 18, abra comigo, versículo 24 em diante. Preste muita atenção no texto, vamos ler com calma. Diz assim, 24: enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto, olha só, homem culto, tinha grande conhecimento do Antigo Testamento, das Escrituras, fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, antes de continuar, Priscila e Áquila são dois discípulos de quem? De Paulo. Paulo, na cidade de Corinto, ficou morando na casa de Priscila e Áquila. Priscila e Áquila tinham uma profissão que era um fazedor de tenda. Paulo também era fazedor de tenda. Então eles se sustentavam um tempo juntos, porque Paulo estava um período sem o sustento financeiro da igreja. Quando ele pôde, ele voltou à pregação em tempo exclusivo. Priscila e Áquila então foi discipulado por quem? Por Paulo. Eles ouviram a pregação de Apolo. Só que aí viram que ele era culto, viram que ele conhecia a história de Jesus, conhecia as Escrituras, mas que faltava alguma coisa. Chamaram Apolo então para ir para a casa deles, e Apolo humildemente foi, atendeu o convite. E diz assim: quando Priscila e Áquila ouviram, convidaram para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Explicaram a Apolo com mais exatidão o caminho de Deus. Depois desse encontro com Priscila e Áquila,
surge uma identificaçãozinha na pregação que não tinha antes. E aí Paulo vai pregar em outro lugar. Querendo ele ir para Caia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Ele não só conhecia a Escritura agora, ele não só conhecia a vida de Jesus, mas ele começou, do jeito que Paulo fazia, há uma grande possibilidade dessa exatidão ter sido isso, porque a própria palavra coloca esse destaque, provando e demonstrando que Jesus era o Cristo. Aqui em 1 João capítulo 5, versículo 1, temos 2 versículos e a gente encerra por hoje. 1 João 5. Todo mundo achou? 1 João, capítulo 5, versículo 1, diz assim: olha só, nós falamos da pregação de Pedro, de Paulo, de Apolo, agora João, outro apóstolo de Cristo. Qual é a ênfase de João relacionada à salvação? Nós vamos encerrar com 2 textos dele, esse e no Evangelho. Diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. A chave para ser salvo, ser nascido de Deus, está aqui. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Quando ele fala isso, ele está obviamente dizendo, isso não é uma fala, eu creio que Jesus é o Cristo. É crer de verdade que Jesus é aquele que cumpriu todas as profecias do Antigo Testamento, que morreu, ressuscitou e voltará. Quando eu creio que Ele é este que veio solucionar na cruz e na sua ressurreição o problema da humanidade, eu sou nascido de Deus. A tua salvação depende de crer nisso, não depende das suas obras, não depende da nossa religião, não depende de nada de nós, depende em crer no que Cristo fez, em quem Ele é e na sua obra. E para encerrarmos por hoje, abra o Evangelho de João, capítulo 20. João capítulo 20. Todo mundo que estuda o Evangelho de João sabe que esses versículos, eles resumem o propósito do Evangelho de João. Todo mundo que estuda teologia, na hora que vai estudar o livro de João, se fala assim: João escreveu o Evangelho para quê? Para isso. Então todo o Evangelho de João se resume em provar isso aqui que a gente vai ler, tá? João capítulo 20, versículo 30 e 31 diz assim: olha o que João está escrevendo. Ele fala: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro. Por quê? Porque João escreveu vários sinais miraculosos, né, no Evangelho dele. Ele fala: olha, Jesus realizou muitos outros. Mas o que ele fala? Mas esses que ele escreveu foram escritos para quê? Para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Todo o Evangelho de João foi escrito com um objetivo: para que quem lesse o Evangelho de João cresce que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus.
e crendo, tem a vida no nome dele. Só um destaque: na cultura hebraica, todas as vezes que você fala nome, não é o que a gente entende por nome. Quando eu sou há um único nome na terra, debaixo da terra, pelo qual nós podemos ser salvos, é a mesma coisa que eu dizer que há uma única pessoa. Então, quando eu falo que eu creio no nome de Deus, é a mesma coisa dizer que eu creio em Deus. O nome é simplesmente um resumo dado para a pessoa conhecer de quem alguém é e faz. Ela constitui a essência da pessoa. O nome na cultura judaica é muito importante por isso surgiram alguns nomes até absurdos. Por quê? Porque aquele nome simbolizava exatamente o que a pessoa era. Como que Jacó foi chamado? Jacó nasce agarrado no pé do calcanhar do irmão, né? Esaú. Quando era um símbolo ali de trapaceiro, de traição. O que eles não cogitaram? Botaram o nome no filho do quê? Traiçoeiro, trapaceiro. É o nome Jacó, significa trapaceiro. Imagine você botar o nome do seu filho trapaceiro só porque ele faz um gesto de trapaça. É o que ele é. Então o nome não é só um nome assim, não, é o que a pessoa é por essência. Quando Deus muda a essência de Jacó, muda o nome dele para quê? Para Israel. E ele começa a ser o príncipe de Deus. Deus mexe na estrutura de Jacó, mexe na pessoa dele, ele tem um encontro com Deus, fere Jacó ali, né? E ele dá um outro nome para Jacó, porque é quem ele é. Então no Antigo Testamento você vai ver muitas mudanças de nome: Sara, Sarai, Abraão, porque teria que ser o pai de multidão, porque é o que ele é, o que ele seria para Deus. Então os nomes significam a essência. Então quando fala eu creio no nome de Jesus, eu estou crendo na obra de Cristo. Por isso que eu sou salvo no nome dele, quer dizer, eu sou salvo no que ele é e no que ele fez. Tudo bem? Isso é uma questão da cultura hebraica que a gente tem que entender. Então, gente, a gente pode dizer, depois nós vamos ver outros textos nas outras semanas, toda a Bíblia está escrita para mostrar a boa notícia que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Isso. A estratégia, Paulo lida com isso na carta aos Romanos. Que Paulo está apresentando o Evangelho aos Romanos para uma igreja que estava mesclada de judeus e gentios. Para Paulo mostrar que aquilo era uma boa notícia para os gentios, primeiro ele tem que falar que o negócio está pegando fogo, para falar que chegou o bombeiro. Essa é a questão. Então, se você ler a carta aos Romanos, ele passa um tempo inteiro, antes de apresentar a boa notícia, apresentando a má notícia. E qual é a má notícia? Romanos 3: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, todos estão condenados debaixo da ira de Deus, todos estão sofrendo o castigo, a maldição da lei, judeus e gentios. Ele começa a nivelar todo mundo. Ele começa a mostrar para o problema: vocês têm um problema. Por quê? Para que o Evangelho seja a boa notícia. É como se você estivesse falando para nós, olha, que hoje em dia a gente vê muita catástrofe, as pessoas falam, nossa, muita coisa de dinheiro. Tem que chegar a pessoa dizendo, não,
Não, a questão é nós entendemos o problema do homem. Nós temos que entender aí que nas lições nós vamos identificar. O Evangelho vem para resolver o problema do ser humano. Nós precisamos apresentar para ela. Gente, é o seguinte: se você não tem Cristo, você está separado de Deus e condenado eternamente. Esse é o seu problema. O seu problema não é financeiro, não. Não é a conta de luz, não é a doença. O problema é que a humanidade está separada de Deus, é eternamente condenada debaixo da ira de Deus. Esse é o problema que Cristo veio resolver. E resolver eternamente. Então, se eu não entender, e se as pessoas não entenderem o estado de calamidade que nós nos encontramos diante de Deus, e na nossa sociedade hoje é difícil, porque todo mundo se acha bom, ninguém se vê separado de Deus hoje. Todo mundo acha que faz uma ação boa na sociedade. Nós vamos ver que nada de bom, nem, como eu estou dizendo, nenhuma religião, por mais boa que a religião seja, por mais atitude boa, por mais coisa boa que a gente faça socialmente, nós temos que continuar fazendo, mas isso não resolve o problema da separação da humanidade com Deus. Então nós precisamos levar a mensagem do Evangelho. Antes, nós precisamos, infelizmente, precisamos mostrar o estado que a pessoa está, separada de Deus. Então, antes da boa notícia, nós temos que falar da queda. A humanidade está separada de Deus. Não pode pagar o seu pecado. Não pode salvar a si mesmo. E essa perdição é eterna, não é temporária. Só Deus prometeu para resolver esse problema. Gente, a gente goste ou não, esse é o Evangelho. As pessoas vão gostar ou não dessa mensagem, o problema não é nosso. As pessoas vão acreditar ou não nisso, também não é nosso. O que nós não podemos é dizer que somos cristãos, que pregamos o Evangelho, e não pregar o verdadeiro Evangelho. O Evangelho é esse. Então, quando eu estou falando de mensagem para salvação, eu tenho que pregar o Evangelho. E para ela entender essa boa notícia, ela tem que entender o estado dela de separação de Deus. No movimento de evangelização mundial, eles têm muitas experiências. Seria legal a gente colher às vezes algumas experiências para contar, e eu espero ter as nossas aqui quando a gente começar a fazer esse tipo de evangelismo, certo? Com jovens, com nós, nosso dia a dia, a gente encontrar pessoas que a gente vai apresentar o Evangelho assim. Tenho certeza que Deus vai tocar muitas pessoas, e outras vão rejeitar o Evangelho. Simples assim, sempre foi assim, né? Mas é interessante que os jovens, adolescentes estão se despertando nessas igrejas para o Evangelho. E tem uma experiência de uma adolescente que estava diante de uma mulher, e ela reclamando da vida, reclamando e falando que tem muito problema e não sei o que. Eu não sei se a menina assim ficou, né, se encheu, e falou assim: olha, senhora, o seu problema não é esse. Mas como assim, menina, né? O seu problema é que a senhora está separada de Deus. E Jesus morreu na cruz, ressuscitou, Ele é o Cristo que pode salvar e te reconectar, te reconciliar com Deus e salvar a senhora desse estado. Ela falou: mas eu sou crente, eu vou na igreja. A adolescente falou assim: eu não estou falando de igreja, não tem nada a ver com ir na igreja, não tem nada a ver de pertencer a uma religião. A senhora está separada de Deus. A senhora não entendeu que Jesus resolveu o teu problema. A senhora não teve um encontro com Cristo. E essa mulher teve depois disso um arrependimento, e eles contaram que realmente ela teve depois um encontro com Cristo e uma conversão genuína. Então, esse tipo de testemunho eles estão vendo acontecer. Então, por nós termos religião, achamos que estamos com Deus. Nós só estamos com Deus
se Jesus for o nosso Senhor e Cristo. E nós cremos de todo o coração, não é uma coisa de boca para fora. E isso de verdade ser uma fé que produz resultados de vida cristã. Porque toda fé verdadeira produz fruto. E nós vamos ver essas quintas-feiras. Eu convido você para a gente se aprofundar aqui nas quintas-feiras sobre o Evangelho. Tá? Próxima aula é mais ou menos isso, gente. A gente vai entrar e se aprofundar um pouquinho mais para a gente entender essa realidade trágica, para a gente conseguir passar para as pessoas e depois trazer a boa notícia: Jesus é o Cristo. Nós vamos depois mostrar porque o Cristo é Senhor. Porque de repente eles começam a apresentar Jesus Cristo como Senhor no Império Romano. E existe um porquê disso também, que a gente vai estudar no meio das lições aí. Tá ok? Deus abençoe vocês. Vamos agradecer a Deus. Fique um pouquinho em pé. Pai, somos gratos mais uma vez pela Sua palavra, pelo Evangelho de Jesus Cristo. Como necessitamos do Teu Espírito nesses dias aqui, nessas quintas-feiras, para abrir os nossos olhos, abrir o nosso entendimento para crer verdadeiramente em Jesus como Cristo, Filho de Deus, e para que Ele seja o nosso Senhor, o nosso Rei, o dono da nossa vida, aquele para o qual nós vamos viver, quer morramos, quer vivamos, seja para o Senhor, como diz a Tua palavra. Pai, esclareça tudo isso na nossa mente, esclareça as Escrituras, nos ajude a crescer em conhecer, prosseguir no conhecimento de Jesus, nosso Senhor e Cristo. Dá-nos, Senhor, a fé de crer na Sua morte e na Sua ressurreição. Dá-nos a fé de crer na Sua volta. E, Senhor, colaborarmos com a nossa missão, cumprindo a nossa missão como igreja, para que Ele regresse, trazendo o reino eterno prometido, Pai. A Ti a glória, o louvor e a honra para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Firme aí nas quintas-feiras, tá bom? Deus abençoe.